Eu tô rindo porque eu comecei gravando o vídeo aqui, é gol do Bahia. O Bahia empatou com o Inter, terminou o jogo. Mais um empate lá no Beira-Rio, o Inter segue pertinho da zona do rebaixamento. Eu sei, o Grêmio também anda por ali. Que empate maravilhoso. Eles ganhavam por 2-0 e tomaram 2-2. Mas vamos lá, gente, porque esse vídeo aqui é sobre a eleição. O Dorico venceu. As primeiras promessas, os primeiros nomes. Calef muda o discurso. E eu já quero trazer aqui a minha opinião desta eleição e depois eu venho com as informações. Venceu aquele projeto que o torcedor viu algo concreto, algo que era possível se agarrar. Venceu a eleição que tinha não só um nome, o Dorico, ou Benzema do outro lado de Calef, mas uma chapa que começou com Marcelo Marques, empresário que chegou em alta velocidade, colocando dinheiro, comprando arena, acelerou demais e viu que tinha que sair. Só que ele deixou um legado, o legado do empresariado, o legado do dinheiro. E quem assumiu isso não foi Odorico, foi Celso Rigo. Odorico é um nome político, é um economista, é um gestor, mas o nome popular foi Celso Rigo, que com um trabalho de formiguinha foi trazendo outros empresários para que o torcedor do Grêmio não se esquecesse do Marcelo Marques, mas continuasse com o pensamento, empresário e dinheiro. E o torcedor do Grêmio viu nisso algo concreto. Diferente do projeto do Calef, que tinha um tom de aventura, contrataram um dos jogadores mais bem caros do mundo, Benzema, algo que não ficou concreto. Ele sempre deu a entender, mas nunca mostrou nada, nem documento, nem conversa. Talvez uma foto do Benzema com ele, ou botando a camisa do Grêmio, bom, aí seria diferente. Mas não tinha algo concreto. O Calef mexeu com a imaginação do torcedor, mas não com a realidade. A realidade foi quase 70% para Odorico, e Celso Rigo, e Marcelo Marques, e tantos empresários que Celso Rigo foi trazendo. Pode se achar que é um projeto conservador, uma ideia conservadora, mas empresário e dinheiro, sempre é uma dupla de sucesso. É preciso inovar. E é preciso saber se esses empresários, como o próprio Celso Rigo, vão continuar colocando dinheiro no Grêmio. Isso é o mais importante. Foi, na minha opinião, eleita a chapa que entregou algo concreto. Algo concreto. Calef tinha projetos, mas mexeu com o imaginário e não foi o suficiente. Muito bem, depois desse editorial, podemos dizer assim, eu quero trazer aqui então os bastidores da eleição e o que o Odorico já disse, as primeiras promessas, os primeiros nomes. Só antes, tá, gente? Pra gente ficar careca de saber. Nós tivemos um total de votos de 22.240 gremistas votando. 22.240 gremistas votando. Foi a maior participação da história do sócio, tá? 22.240. Os sócios aptos eram 39 mil. Votaram 22.240, certo? Chapa 2, Odorico Roman, atingiu 68%, 68,84% para ser mais exato, 68,84% dos votos, o que dá 15.311 votos, 15.311, e a chapa 1 do Paulo Calef atingiu 30,14%, o que dá 6.704 votos, 6.704 votos. Então, com quase 70%, o Odorico foi eleito. Tivemos votos em brancos, 225, 1,01%. Tá aí os números, tá? Gente, primeira coisa, Odorico foi para a entrevista e logo de cara agradeceu quem? Marcelo Marques. Marcelo Marques, que começou todo esse sonho. Todo esse sonho. Marcelo Marques. Né? A primeira medida do Odorico como presidente eleito, ele toma posse agora na metade de dezembro, foi pedir a associação do torcedor. A primeira pedida dele. A primeira medida dele. Quero mais sócios, precisamos de mais sócios. E também
disse que pretende resgatar um Grêmio forte, fazer o Grêmio saudável financeiramente, ser uma potência econômica. Veja que quem fala isso é um economista. O Odorico, e é importante esse discurso equilibrado dele, que ele fala que ele quer resgatar a grandeza do Grêmio, mas com um Grêmio saudável. Será que é possível gastar? Porque vai ter que gastar para fazer o Grêmio ser resgatado e ao mesmo tempo economizar? É isso que o Odorico fala. Ser uma potência econômica. Veja que o pensamento dele está ligado à gestão. Ele é economista e tem empresários em volta. Vou torcer muito, como gremista, para que esse pensamento de empresários, de economistas, esteja no clube. Não adianta estar com as contas em dias e não ganhar nada. Tem que ganhar e estar com as contas em dias. Isso é fundamental. O futebol cobra. O futebol é vitória. Não adianta pagar as contas em dia e perder em campo. Tem que vencer em campo e pagar as contas. Certo? Bom, essas já são algumas promessas do Odorico, que também disse que já vai... Uma das primeiras medidas dele é tentar ver quanto custa Arthur com a Juventus, que não colocou preço, emprestou sem colocar preço, e tentar comprar. Tá certo? O Arthur é nosso, só que tá emprestado. Já garante o Arthur. Celso Rigo tá com dinheiro, tem outros empresários com dinheiro? Vambora, essa é a hora. Essa é a hora. Empresta, depois o Grêmio paga. O Celso Rigo vai continuar sendo aquele empresário que coloca dinheiro no Grêmio e não cobra juros, cobra correção monetária. É muito bom ter Celso Rigo no Grêmio. É muito bom. É fundamental. Porque todo mundo, todo time, o próprio Celso Rigo falou isso. Qualquer clube do Brasil gostaria de contar com o Celso Rigo. Já imaginou tu precisar de dinheiro e não precisar pedir emprestado pro banco e pegar do Celso Rigo? Não, pega aí, depois tu me paga, depois tu me vê quanto é que vai. É isso. É claro que tem que pagar ele, mas é muito mais fácil pegar dinheiro com o Celso Rigo. Bom, seguindo aqui, executivo de futebol. Odorico foi perguntado, quem é o executivo? O executivo de futebol está trabalhando, não posso revelar o nome. Aí foi questionado, mas Odorico, o Rui Costa é um perfil que vocês gostam? É ele? Olha, não posso falar, já disse, mas o Rui Costa é um perfil que a gente gosta e aprova. Então, se ele gosta e aprova e falou do Rui Costa, dá a entender que é o Rui Costa, tá? É uma grande tendência que seja isso. Sobre técnico, ele disse que vai conversar com o Mano. Não vejo o Mano Menezes continuando no Grêmio, não vejo, tá? Obviamente que o Tite está no mercado, vai voltar a trabalhar. E o Odorico garantiu que Filipão continua. Óbvio que o Filipão tem que querer, mas o Odorico disse, não, o Filipão continua. E sobre Benzema? Foi questionado o Odorico. Odorico, né? E o Benzema, que era o jogador que Calef sempre deu a entender que era esse atleta que ele negociava. Odorico respondeu em francês, ironizando. Até porque, antes da eleição terminar, tanto o Odorico quanto Antônio Dutra Júnior, que é o vice-presidente de futebol, afirmaram desconhecer que existia o projeto e a proposta para ter Benzema. Essa história do Benzema, ela não termina aqui. Não termina aqui. E aí nós vamos para o Calef. Né? Então, o Odorico respondeu brincando em francês, dando uma ironizada. O Calef gravou um vídeo no final, no seu Instagram, e ele tinha um discurso de que a ideia do grande craque mundial era dele, que ele não cederia para a chapa vencedora caso perdesse. Porque ele disse que era um processo de confiança, que dificilmente quem negociava com ele ia querer negociar com outro candidato. Ele mudou, ele disse no vídeo dele que todos os projetos e propostas que ele ofertou ao torcedor do Grêmio e ao Grêmio, ele cederia, ele com o maior prazer colocaria à disposição do Odorico. Então, se todos os projetos que ele colocou, ele está à disposição para entregar para outra chapa, está o Benzema. E essa história é importante até para o Calef, porque a cobrança ela vai continuar. Era verdade ou não é verdade? É claro que a gente tem a palavra do Calef, mas vai ser preciso o Calef comprovar. Olha, tá aqui, ó, eu conversei realmente com o Benzema. Ou o Benzema em algum momento falar que realmente conversava e tinha aceito o projeto para jogar no Grêmio.
É uma prestação de contas que Calef vai ter que fazer, até porque Calef vai ser uma oposição e daqui 3 anos até pode ser de novo um candidato. Ele vai ter que botar um ponto final nessa história e não deixar aberto. Gente, esse é o resumão da eleição do Grêmio. Já fiz o meu editorial na abertura, já expliquei o que aconteceu. Assume a gestão na metade de dezembro. Obviamente que as contratações já começam. Ainda mais quando se tem Celso Rigo junto. E ele pode aportar algum dinheiro. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto. Dá o like que ajuda demais. Amanhã termina o jogo. Fortaleza e Grêmio. Vem pro Careca que eu te espero. No pós-jogo, não tem mais a jornada, é só o pós-jogo agora. A gente objetivo. Termina o jogo, é o pós-jogo com a gente, com a análise e o teu comentário. Combinado? Te espero aqui pra gente fazer um baita pós-jogo, a gente gritar, xingar, ler o que aconteceu, entender e trazer informação. Combinado? Termina o jogo, vem pra cá. Tamo junto. Vamos, Grêmio.